André, pode entrar então com a sua palestra. Ok. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou André Dick, eu trabalho no Departamento de Engenharia da Armacel. E hoje eu vou fazer uma pequena apresentação relacionada ao desempenho de tubulações isoladas termicamente. Primeiramente, vamos rever alguns conceitos básicos de isolamento térmico. Toda vez que eu tenho um diferencial de temperatura, evidentemente, eu tenho um fluxo de calor da temperatura mais alta para mais baixa. Se o meu sistema é estático, a tendência é esse sistema entrar em equilíbrio térmico. No entanto, se eu tenho um sistema de aquecimento, por exemplo, eu não quero perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. E se eu tiver um sistema de climatização e refrigeração, eu não quero ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura mais alta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma resistência térmica entre esses dois ambientes. E o que me proporciona isso é exatamente o isolante térmico, cuja principal característica deles é ter baixa condutividade térmica. Notem que eu jamais consigo zerar esse fluxo de calor. O isolante térmico vai fazer uma redução, né, desse fluxo de calor dentro de um parâmetro aceitável de economia de energia e tudo mais, né, de eficiência do processo. Então, não existe ganho ou perda de calor zero, nem economia de 100%. Todos os materiais isolantes, uma das características que proporciona mais baixa condutividade térmica é o ar estanque, né, que está preso na estrutura desses materiais isolantes. E quando a gente faz o cálculo de uma espessura de isolamento térmico, a gente não visa somente a questão da eficiência energética, até porque nós moramos num país muito úmido, e quando a gente trabalha com sistemas que operam abaixo da temperatura ambiente, existe a questão também da condensação superficial. Então, o isolamento também prevê um cálculo aí para que a temperatura superficial do meu isolamento térmico fique acima da temperatura de ponto de orvalho para que não ocorra a condensação. Mas quando a gente trabalha com baixas temperaturas, né, abaixo do ambiente, esse diferencial de temperatura também vai criar o quê? Um diferencial de pressão parcial do vapor. Então, ambiente mais quente, né, a pressão parcial do vapor é mais alta. Um ambiente mais frio, a pressão de vapor é mais baixa. Então, esse diferencial de pressão de vapor vai criar um fluxo de vapor da pressão mais alta para mais baixa, né? Então, quando eu calculo a espessura do meu isolamento, eu calculo para que não haja uma condensação superficial. Mas esse diferencial de pressão, quando o sistema entra em operação, faz com que esse vapor permeie o meu material através da estrutura dele. E como eu falei, né, o que exerce um bom papel isolante é justamente o ar estanque contido na estrutura desses materiais. Mas a partir do momento que o meu vapor de água começa a permear esse material, ele vai encontrando temperaturas cada vez mais baixas, até que ele encontra a temperatura de ponto de orvalho dentro do meu material isolante. E o que vai acontecer com com esse vapor de água? Ele vai condensar, então ocorre o que? A condensação interna, ela não é vista, mas o que acontece? Eu deixei de ter o meu melhor isolante térmico, que é o ar estanque, e passei a ter água, né? A água é cerca de 25 vezes mais condutora do que o ar. Experimentem tirar um assado de um forno com um pano úmido, provavelmente vocês vão queimar a mão, porque a água é extremamente condutora. E se eu tiver um sistema de refrigeração, né, com temperaturas abaixo de zero, o que vai acontecer com essa água aqui? Ela vai solidificar e vai ter um aumento no volume, né? E o que vai acontecer? Ele vai danificar todo o meu isolamento. Além disso, o gelo é 90 vezes mais condutor. Então, esse meu sistema deixou de ser um sistema isolante, a resistência térmica já não existe mais, ele passou a ser praticamente um condutor. Então, uma das características principais do isolamento térmico, quando se fala em
em isolamento no campo do frio, é o material possuir uma baixa permeabilidade ao vapor de água. O que é essa permeabilidade? É a quantidade de vapor, né, em gramas, por exemplo, que atravessa o material de espessura unitária, né, dentro de uma área unitária, num tempo unitário, onde se estabelece uma diferença de pressão unitária. Então, o que acontece? Essa diferença de pressão faz com que o vapor comece a permear o material, como eu mostrei no slide anterior. Mas não confundam permeabilidade com absorção de água. O que é absorção de água? É quando eu mergulho o meu material na água, né? E ele fica por um certo tempo, depois eu vou ver quanto que ele absorveu de água em peso ou em volume. Então, são coisas completamente diferentes. E todo material é permeável ao vapor, até a chapa de aço. É lógico que esse diferencial de pressão tem que existir por uns 500 anos, mas com certeza ele vai conseguir permear o material. Só que quando a gente faz o cálculo da espessura de um isolamento, o que interessa é a condutividade térmica, ela que influencia a espessura e a resistência térmica do meu sistema. E a permeabilidade não é considerada no cálculo da espessura. Só que o que acontece? Ela influi diretamente no desempenho e na vida útil do isolamento ao longo do tempo. Porque, em vez de eu ter um material isolante, com o passar do tempo eu começo a ter água dentro desse meu material isolante, eu passo a ter um condutor. Então, isso compromete todo o sistema de isolamento térmico. Dependendo do país ou do fabricante, né, quando fornecem os valores da permeabilidade, existem diferentes unidades, né, e o que acontece? Isso dificulta um comparativo para saber qual material é melhor para se usar no campo do frio, qual é aquele que tem mais baixa permeabilidade. Então, dessa forma, criou-se o que a gente chama de fator de resistência à difusão do vapor de água, que é o MI, que aparece aí muito nos catálogos, né? E o que é o MI? O MI, na verdade, é a permeabilidade do ar, né, que é um valor conhecido, né, dentro de uma temperatura, umidade e pressão, dividido pela permeabilidade do material isolante. Se a gente dividir a permeabilidade desses dois elementos dentro das mesmas unidades, eu vou ter o quê? Eu vou ter um resultado adimensional. Então, se eu dividir permeabilidade do ar pela permeabilidade do ar, eu vou ter que o meu Mi é igual a 1. Isso é uma escala de valores, ou seja, o 1 é o mais baixo da escala. Significa que o ar é o elemento mais permeável ao vapor de água. À medida que esse valor aumenta, aumenta a resistência à difusão do vapor d'água. Segundo a ASHRAE, são considerados materiais retardantes ao vapor classe 1 ou barreira de vapor aqueles que apresentam um Mi acima de 1.300. O que acontece com os materiais que têm um Mi abaixo de 1.300? Eles são muito mais suscetíveis, né, ao fluxo de vapor. Então, eles requerem o quê? Uma barreira de vapor complementar. E o que acontece com essas barreiras? Elas não vêm incorporadas na fabricação do material isolante, elas são adicionadas posteriormente, durante a aplicação. Então, elas demandam muito mais tempo, gastos e cuidados na aplicação. Elas são de difícil aplicação sobre singularidades presentes em qualquer instalação, geram sujeira e resíduos, estão sujeitas a falhas, e, consequentemente, não asseguram a estanqueidade do sistema. E são suscetíveis a rupturas e perfurações, não asseguram a continuidade e homogeneidade na espessura, no caso de emulsões asfálticas, mastiques, resinas, né? Ocorrem aberturas e falhas na selagem de suas juntas, no caso de barreiras de vapor compostas por filmes ou lâminas ou chapas. Existe uma deterioração natural, né? Não só da barreira, mas também nos selantes utilizados nas juntas, e também as barreiras são comprometidas por manutenções deficientes. Aqui nós temos alguns materiais que têm baixa permeabilidade, por exemplo, a lã de vidro, poliuretano, poliestireno, isopor, né? Então, todos esses materiais, quando utilizados no campo do frio, eles requerem uma barreira de vapor. Então, você tem um filme de alumínio fazendo a barreira de vapor, você tem emulsões asfálticas,
você tem revestimentos plásticos ou metálicos, enfim. Mas o que acontece? Qualquer falha nessa barreira de vapor, uma perfuração, um choque mecânico, falta de homogeneidade, uma falha na selagem das juntas, faz com que esse vapor vá permeando justamente aonde ele encontra mais facilidade, que seriam justamente por essas falhas. E o que acontece com esses materiais que têm baixa permeabilidade? Esse vapor que vai condensando, ele também migra por capilaridade nesses materiais. Então, ele migra até por baixo da barreira de vapor. E isso não é visto. E o que acontece com essa umidade que fica agregada nesses materiais isolantes, né? Ela propicia o quê? O desenvolvimento de fungos e bactérias. E essa umidade também que fica agregada, né? Ela permanece dentro do material isolante, ela também contribui para a corrosão sob o isolamento, como a gente pode ver nas fotos aqui, né? Então, resumindo, quando a gente trabalha com isolamento abaixo da temperatura ambiente, eu vou ter o fluxo de calor, né, agindo e, simultaneamente, o fluxo de vapor de água. Então, o que acontece? O fluxo de vapor, para a gente combater esse aqui, a gente precisa de um material isolante o quê? Com baixa condutividade térmica. Quanto mais baixa for a condutividade térmica, maior vai ser a minha resistência térmica. Vai exigir espessuras menores de isolamento e vai me proporcionar uma economia energética maior. Mas, como eu tenho o fluxo de vapor de água atuando simultaneamente, se esse meu material não tiver um Mi alto, ou seja, se o Mi dele for baixo, o que vai acontecer com a condutividade baixa inicial dele? Vai se elevar rapidamente e, consequentemente, a resistência térmica desse sistema cai e a economia inicial também é prejudicada e cai significativamente. Então, para demonstrar isso, eu vou tentar fazer uns cálculos, né, hipotéticos aqui, né, e eu vou pegar alguns parâmetros para poder realizar esses cálculos e poder mostrar como é o desempenho dessa instalação ao longo do tempo. Então, eu vou precisar conhecer a temperatura operacional, as condições climatológicas ao redor dessa instalação, né, temperatura ambiente, umidade relativa. Sabendo disso, eu sei quais são as pressões parciais de vapor, tanto do ambiente externo como interno. Eu sei que tipo de revestimento que eu vou colocar, então, nesse meu estudo, vai ser um revestimento metálico, então, eu conheço o meu coeficiente superficial de troca de calor, né, externo, e também eu conheço os diâmetros das tubulações, as espessuras que são calculadas em função desses dados e o comprimento das linhas, né? E eu vou fazer uma simulação com 3 materiais tradicionalmente utilizados na área fria, né? Que seria a espuma elastomérica, de fabricação da Armacel, da AF Armaflex. Eu conheço a temperatura média, né? Que seria a soma da ambiente com a interna dividido por 2, que é justamente o valor da condutividade térmica que eu vou pegar de cada material. Então, eu conheço a temperatura média, então eu conheço a condutividade térmica da espuma elastomérica. Eu conheço a permeabilidade da espuma elastomérica, eu conheço o fator Mi da espuma elastomérica. Então, ela tem um fator acima de 1.300, não requer barreira de vapor. O poliestireno expandido, né, comercialmente conhecido como isopor, ele tem a mesma condutividade da espuma elastomérica. O diferencial está justamente na permeabilidade. Ele tem uma alta permeabilidade ao vapor de água e, consequentemente, o Mi dele é significativamente baixo. O poliuretano já tem uma condutividade muito mais baixa do que os outros 2 materiais anteriores, tá? Porém, ele tem uma alta permeabilidade e um fator Mi menor ainda do que os 2 materiais anteriores. Então, tanto o poliestireno como o poliuretano requerem barreira de vapor adicional. Tá? O estudo vai compreender uma instalação, né, que possui essas bitolas, esses comprimentos de linha,
Dentro daquelas condições climáticas e operacionais, a espessura indicada seriam essas, né? O AF Armaflex são espessuras técnico-crescentes, então a espessura ela sobe conforme a classe e conforme o diâmetro ela vai aumentando. O isopor e o poliuretano, né? Eles são fornecidos em calhas, espessuras fixas. Então, para deixar mais ou menos compatível com a mesma resistência térmica, eu procurei colocar as espessuras até maiores, né, do que em espuma elastomérica. O PU, como eu falei, que tem uma condutividade a mais baixa possível, dos dois aqui, ele exigiria espessuras até menores do que em espuma elastomérica. Mas como ele também é fornecido em calhas e também para não prejudicar, né, eu até pus uma vantagem em relação ao PU, onde as espessuras estão até um pouquinho maiores, até a bitola aí de 6 polegadas. E o regime operacional que eu estou considerando nesse estudo seriam umas 24 horas por dia, ou seja, 8.760 horas por ano. Tá? Como é que eu realizo esses cálculos? São fórmulas empíricas, né, baseadas nas normas ISO 12241 e ISO 9346. O que essas fórmulas vão me permitir? Vão me permitir estimar a variação da condutividade com o tempo de operação da instalação. E com esse valor de condutividade, eu posso calcular também o fluxo de calor ao longo do tempo. Então, eu calculo, primeiramente, a resistência ao vapor de água, né, que é função da permeabilidade do material, dos diâmetros das tubulações e das espessuras de isolamento. Tendo o valor da resistência ao vapor de água, eu posso calcular a densidade linear do fluxo de umidade, né? Que é função também das pressões parciais de vapor, tanto do ambiente externo como interno. Tendo o valor dessa densidade linear, eu posso calcular a absorção de umidade em volume depois de um certo período de tempo de funcionamento. Tá? Então, eu conheço o tempo, eu adoto 1, 2 e vou fazendo os cálculos. Conheço a densidade do meu fluido, os diâmetros das tubulações e as espessuras de isolamento. Com o valor da absorção de umidade, né, e conhecendo a condutividade térmica inicial de cada um desses 3 materiais que eu estou fazendo estudo, eu posso calcular a condutividade térmica após ter anos. Então, eu vou variando aqui 1, 2, 3 e vou obtendo o valor dessa condutividade, ano a ano, por exemplo. Tendo esse valor de condutividade, eu calculo também o fluxo de calor ano a ano, né, que é função da temperatura ambiente, da temperatura operacional, dessa condutividade térmica, né, a um determinado período de tempo. Eu conheço o diâmetro das tubulações, a espessura de isolamento, o coeficiente superficial de troca de calor, que é função do revestimento externo, e também conheço o comprimento das linhas. Então, isso foi feito para cada bitola, para cada comprimento. Os resultados são esses. Aqui eu tenho o fluxo de calor, né, através do isolamento. Isso está em megawatts. Aqui os valores estão sendo acumulados ano a ano. Então, notem que tanto o poliuretano como o poliestireno e a espuma elastomérica, né, se comparados com o sistema sem isolamento, já cria uma resistência térmica significativa, acima de 80%. Né? Mas conforme os anos vão passando, o que acontece? Os materiais, como o poliuretano e o poliestireno, que tem baixo fator Mi, quando o acúmulo vai aumentando em função da umidade e da queda da condutividade térmica. Então, após 10 anos, eu tenho, por exemplo, esse calor aqui acumulado, né, de um isolamento, de uma tubulação sem isolamento, ou desse sistema sem isolamento, e notem que dos mais de 80% inicial, esses 2 materiais caíram para menos de 40%, enquanto que a espuma elastomérica, ela permanece praticamente estável em função do seu alto fator Mi. Tá? E a gente pode também calcular o gasto energético, né? Eu conhecendo esse meu fluxo de vapor, né? Essa economia que eu estou fazendo em quilowatt, se eu souber o custo do meu quilowatt-hora,
dividindo pelo meu COP, o EER, eu vou obter o gasto que eu tenho energético, não do sistema todo, mas relacionado apenas com a parte de isolamento térmico. O COP, né, é um coeficiente de desempenho e está associado a sistemas de aquecimento, né? O EER é um índice de eficiência energética e está associado aos sistemas no resfriamento. Mas ambos significam a mesma coisa. Ou seja, vamos supor, eu tenho um sistema de aquecimento ou de ar-condicionado, gerar 5 kW de calor ou frio com 1 kW. Então, se eu gasto 1 kW e gero 5 kW de calor ou frio, na verdade, eu tenho um COP ou um EER de 5. Então, notem como o COP ou EER está dividindo o custo aqui do meu quilowatt-hora. Quanto maior for o meu COP, significa que mais eficiente é todo o sistema. Então, quanto maior o COP, menor é o meu gasto energético. Mas é claro que isso daqui depende muito de região, depende muito de quantas TRs, do sistema todo. Mas mesmo sem conhecer o custo do quilowatt ou o COP, né, independente disso, a economia de energia ao longo do tempo proporcionada por cada um dos materiais isolantes térmicos que eu estou destacando nesse estudo, em relação à instalação sem isolamento, não vai sofrer alteração. E os resultados eu posso apresentar em percentual. Então, o que acontece? Vejam que todos eles, como eu falei no slide anterior, todos eles vão proporcionar uma economia, né, de energia inicial de mais de 80%. Notem que o poliuretano, justamente por ter uma condutividade térmica mais baixa, e até porque eu coloquei uma espessura muito condizente com a da espuma e do poliestireno, que poderia ser menor, ele é o que proporciona a maior economia de energia inicial, tá? Muito maior do que o do poliestireno e da espuma elastomérica. A diferença entre a espuma elastomérica e o poliestireno está em função do aumento na espessura do poliestireno, porque a condutividade térmica deles é igual. Então, o que acontece? Você acumulando essa economia, vejam que quando chega em torno do segundo ano, essa economia, por exemplo, do PU e do EPS, de mais de 80% cai para 65%, 68%, quer dizer, abaixo de 69%. E conforme o sistema vai operando, a tendência é cair cada vez mais essa economia de energia. Então, você chega no final de 10 anos, essa economia inicial, que era maior que 80%, cai para abaixo de 40%. E a espuma elastomérica, ela cai também, mas não tão significativamente. Tá? Então, é extremamente importante o desempenho do material isolante se manter, né, o mais estável possível ao longo do tempo de operação. Então, vocês viram que todos os materiais que eu estou comparando possuem baixa condutividade térmica. Ou seja, isso significa que a economia energética inicial de todos eles ficou acima de 82%. Mas o que acontece? O fator μ influencia muito na condutividade térmica e, consequentemente, na economia energética. Então, vocês notaram que o EPS e o PU, por possuírem baixo fator μ, eles comprometem a economia de energia com o passar do tempo, como eu mostrei no gráfico, né? Já a partir de 5 2 minutos. anos, essa economia já caiu para abaixo de 69%. E depois de 10 anos, o uso ficou em abaixo de 39%, ou seja, somente a espuma elastomérica possui um alto fator que assegura esse benefício ao longo do tempo. Você vê que mesmo depois de 10 anos, a economia ainda ficou na ordem de 81,7%. Então, é claro, evidentemente, que esses resultados é um estudo específico e empírico. E eles não expressam os valores mais críticos, porque eu estou supondo que não existe nenhuma variação, né? Mas na prática, é lógico, você não vai ter temperatura, umidade, temperatura operacional sempre constantes, né? Você vai ter manutenções, você vai ter uma série de variáveis, né? Tanto climáticas como operacionais, o porte da instalação influi, o regime, a disposição e comprimento das linhas, a variedade de diâmetros, as condições de contorno, o tipo e qualidade dos materiais que constituem a barreira de vapor e os selantes,
o tipo de revestimento, a espessura do isolamento, a integridade desse isolamento, enfim, todos os cuidados na instalação e manutenção do sistema. Mas, embora esses resultados sejam específicos, é lógico que haverá variações nesses resultados, mas, analogamente, qualquer sistema que opera abaixo da temperatura, né, seja de climatização, fio comercial, fio industrial, não importa se é tubulação, dutos ou equipamento, o comportamento vai ser muito similar. Tá? Então, significa que o EPS e o PU, ele, com o passar do tempo, eles estão fadados a essa condensação interna, né? E a sua presença, como vocês viram no estudo hipotético, ele vai começar a sofrer deterioração e perda da capacidade isolante, né? Apesar do EPS e do PU serem excelentes isolantes térmicos, eles não possuem as principais características exigidas no campo do frio, que são inerentes às espumas elastoméricas, como a gente pode ver nesse quadro comparativo. Então, você vê que tanto o EPS como o PU, eles têm uma baixa condutividade térmica e apresentam uma alta resistência térmica inicial. Mas eles têm o quê? Com o passar do tempo, a resistência térmica deles cai bruscamente. Por quê? Porque eles possuem uma alta permeabilidade ao vapor e, consequentemente, um baixo fator Mi, né? Eles requerem barreira de vapor adicional, que está fadada a falhas, né? Essa umidade ela contribui para a corrosão, né, sob isolamento. A economia a longo prazo, vocês viram que caiu drasticamente, né? Não são materiais flexíveis, né, o que dificulta aí as instalações, né? É mais complexo instalá-lo, né? E a estabilidade a longo do prazo, vocês viram que não tem nenhuma, né? É lógico que quando a gente pensa num projeto, a gente pensa em mão de obra e custo de materiais. As espumas elastoméricas demandam menor tempo de aplicação, menos complexidade e menores perdas e ferramentas mais simples. Contudo, a gente não sabe se esses benefícios são considerados por ocasião da elaboração do custo de aplicação. Ou seja, a gente não sabe se esse custo, esse benefício é repassado para o cliente final. E os custos dos materiais, o pessoal procura o quê? Uma economia inicial imediata. Então, a primeira coisa que eles querem é os materiais mais baratos. Só que o mais barato não significa ter melhor qualidade. Isso, em curto espaço de tempo, pode causar transtornos e prejuízos econômicos. Então, em geral, não basta, né, pensar só nos custos de aquisição e aplicação. A gente tem que pensar no custo total de propriedade, né? E ver também as vantagens da economia de energia a longo prazo, né? Custos com manutenção e substituição que as espumas elastoméricas Armaflex vão proporcionar se comparadas com o isopor e o PU, pois representam benefícios financeiros muito interessantes para o proprietário. Esse quadro aqui é muito interessante, né? Então, como é que você vai querer o seu projeto? Você quer ele rápido e barato? Com certeza vai ser mal feito. Você quer rápido e com qualidade? Vai ter que pagar muito caro. Você quer rápido e grátis? É um lixo. Você quer rápido, grátis e com qualidade? Não existe. Você quer grátis e com qualidade? Faça você mesmo, né? Você quer barato e com qualidade? Não pode ser feito. Agora, se você quer rápido, barato e com qualidade, isso aqui é uma utopia, gente. Muito bem, pessoal, era exatamente o que eu queria passar. Acho que deu tempo aí, né, Ronaldo? Não, tranquilo. Escuta, tem uma pergunta do Bertomeu, tá? Ele pergunta o seguinte, como é feita a proteção contra o V em tubulações expostas a intempéries? Olha, nós fabricamos dois tipos de isolante térmico. Nós fabricamos o polietileno, né, que é muito utilizado em splits, né? Ele já vem com uma capa que tem um aditivo de proteção contra o V, então ele pode ser instalado externamente. No caso da espuma elastomérica, ela não tem essa capa, então existem três formas. Existem uma pintura, que a gente tem o Armafinish, essa pintura é uma pintura emborrachada que dá essa proteção contra a radiação UV. Tá? Mas, muitas vezes, não é só a proteção contra o UV, você precisa protegê-la contra choques mecânicos. Então, você tem a opção de um revestimento metálico, né?
Só que o que acontece? O revestimento metálico, por ter baixa emissividade, requer espessuras de isolamento maiores dentro das mesmas condições de temperatura ambiente, umidade relativa e operacional. E nós temos um revestimento que se chama Aluclad, né, que na verdade é um multicamadas, né, é um PVC anti-chamas, um filme de alumínio e uma proteção contra o UV. Esse material é a metade do peso do alumínio, é 1/5 do peso de revestimentos de inox, né? Ele é flexível e resiliente, ou seja, se ele sofrer algum choque ou algum esforço, ele retorna, já os revestimentos metálicos permanecem deformados, criando pontes térmicas, condensações localizadas, né? Ele protege a camada de alumínio contra a oxidação, né? Então é um material que pode ficar anos aí, ele vai ter o mesmo aspecto, é muito mais fácil de trabalhar. Ele já vem curvado, né? Vem em rolos curling, né? Que a gente chama. Então você não precisa calendrar, você corta, é que nem cartolina, né? Que você abre assim, ele abraça a tubulação. As juntas, você pode usar rebites de plástico autoperfurantes, então requer ferramentas muito menos complexas, você corta ele com estilete. As bordas não são tão cortantes, né, como acontece com o material, é muito mais seguro. Enfim. Ok, obrigado, então. André, por favor, tira a sua tela e para o João poder colocar dentro. Obrigado, André. Eu que agradeço.